Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? De um lado, Ramesh Babu Praggnanandhaa. Quem, Rafa? Vamos dar uma olhada aqui nesses jogadores. De um lado temos o Ramesh Babu Praggnanandhaa, é o número 16 do mundo, tá bom? É um indiano prodígio, nascido em 2005. E a gente tem aqui, ó, o rating dele 2.747. Um jogador muito ativo, vai jogar o torneio de candidatos, pode ser o próximo campeão do mundo. Alto desempenho, poucas derrotas, muitas vitórias. Mas do outro lado temos o segundo do campeão do mundo, aquele que treinou com o Ding Liren, Richard Rapport, número 27 do mundo, jogador da Romênia, nascido em 1996, 2.720 de rating, jogador ativo, joga contra uma média de rating de adversário muito alta, tem bons resultados nos torneios que joga, apesar do índice de vitória dele não ser tão alto. No entanto, não é que ele perde muito, mas a quantidade de empates se sobressai. Vamos dar uma olhada aqui, então, na partida de Ramesh Babu Praggnanandhaa contra Richard Rapport aqui no Prague International Festival, hein? Já dá um cheiro pra gente de como vai ser o torneio de candidatos. Praggnanandhaa que levou um susto na última partida, tava bem, contra o Magsudlu e por um detalhe, com o tempo caindo perto do lance 40, fez um erro e perdeu a partida. Vamos ver agora. Pragna abre com peão dama, jogaço isso daqui, hein? Cavalo em F6, C4, G6 temos o desenvolvimento do cavalo. Richard Rapport vai fazendo uma defesa índia do rei. O Praggnanandhaa vai com essa abordagem moderna de H3 contra a índia do rei. Roque foi jogado, traz o bispo para o jogo. Cavalo vem para C6, D5, ataca o cavalo que centraliza. F4, full ataque. Cavalo atacado volta. Cavalo vem para casa de E2, C6. Já atacando o centro. Cavalo vem para G3, cavalo E8, manobra típica de defesa índia do rei. Sai da frente do bispo, sai da frente do peão, dá mobilidade. Bispo vem para E2, E6, full ataque no centro. Peão toma, H4. Praggnanandhaa vai jogando de forma super moderna, vai atacando agora o fianqueto através da ala. Bispo em F6 ataca o peão e aqui bispo D3 vai jogando de maneira precisa. Ramesh Babu Praggnanandhaa, um lance que exclama aqui, o que está acontecendo? O Praggnanandhaa ofereceu agora aqui o peão de H4, incrível, porque aqui teria dama G4. Olha a ideia do Pragna aqui, sensacional. Depois de bispo toma, dama toma. Forte ataque na ala do rei, difícil de defender, por exemplo, dama E7 tentando trazer peças para a defesa, grande roque e não tem como parar o ataque do Praggnanandhaa, que a longo prazo, por mais que a dama chegue aqui para defender a posição, fica difícil de encontrar um contra-jogo aqui para as negras. Por exemplo, A5 indo para cima, o Praggnanandhaa já tem uma ruptura com E5 e no longo prazo ele está melhor, né? Por isso aqui a partida seguiu com o lance cavalo. Agora, que é espetacular, a gente teve que fazer quantos lances aqui para tentar entender que esse sacrifício do Praggnanandhaa desse peão aqui é legal, né? Então, é realmente uma ideia genial do menino Praggnanandhaa, genial. Richard Rapport, percebendo os perigos, segue com o lance cavalo C5 e agora o Pragna segue com o lance bispo C2, coloca o bispo em segurança, dama em A5, trazendo aqui uma pressão na casa de C3. O que o Praggnanandhaa faz contra isso? Protege. Temos dama B4 e agora grande roque foi jogado pelo Pragna, preparando o ataque, né, na ala oposta. Dama por C4, Praggnanandhaa já não está contando material, porque agora ele segue com H5, tentando abrir linhas de ataque. B5, Richard Rapport ataca do outro lado. E5 exclama, bispo atacado, peão toma. E aqui Praggnanandhaa vai primeiro para bispo por cavalo. E depois de dama toma, Pragna segue com cavalo em E4. Que espetacular que tá jogando, é a maneira com que tá jogando o Praggnanandhaa, esse prodígio indiano. Ele pode ser o próximo campeão do mundo. E aqui ele tá entregando material, foi entregando peões e ele quer atacar. Dama atacada, bispo atacado, a dama volta para defender, temos trocas, cavalo toma, dama toma. E se a gente fizer uma pequena conta aqui, o Richard Rapport tem 7 peões contra 5, o Praggnanandhaa tem 2 peões a menos. Só que a barrinha aqui já tá dando 5 pontos de vantagem para o Praggnanandhaa. Olha que curioso, ele tem 2 peões a menos, mas é como se na avaliação da posição ele tivesse uma torre a mais, 5 pontos. Dada a atividade das peças, a segurança comprometida do rei. Vamos ver como é que o Pragna vai tentar capitalizar isso daí.
G3 foi jogado, temos peão toma em F4, H por G6 indo pro ataque, F por G3, momentaneamente aqui o Praggnanandhaa tem muito peão a menos, né? Vamos aqui, ó, 2, 4, 6 contra 2, tem 3 peões a menos aqui, o Praggnanandhaa, ele segue com esse lance G7, surreal, abrindo um ataque agora aqui em H7, e o Richard Laporte já tá lascado aqui, segue com o lance torre F7, também seria possível rei toma, mas o ataque tá chegando. Praggnanandhaa vem pra cima com o lance torre por H7. Richard Laporte tenta uma reação com o lance E5 e o Pragna, mais uma vez, apesar de muitos peões a menos, ele tem um bom ataque. Torre H8 com cheque, rei por G7 e agora o Praggnanandhaa conseguiu ganhar uma peça com torre por E8. Uma peça pelo preço de 3 peões. No entanto, o rei do Richard Laporte está exposto. A partida é emocionante. O Richard Laporte segue com dama F4, seguindo o princípio de que se o rei está exposto, você tem que trocar peças pesadas para que o rei não leve checkmate. Praggnanandhaa poderia agora trocar, prefere trazer mais uma peça para o ataque, mas ele não percebe um golpe tático que existe na posição. Praggnanandhaa, de maneira dramática, sai de uma posição muito vantajosa, quase 6 pontos, 7 pontos de vantagem, segundo os computadores, para uma posição equilibrada, caso o Richard Laporte encontre o melhor lance. Praggnanandhaa precisaria ter trocado aqui as peças e depois de, por exemplo, o peão toma, pode parecer terrível jogar contra esses dois peões passados e conectados, mas o Praggnanandhaa não precisaria se preocupar tanto assim. Por exemplo, depois de F3 teria a possibilidade de jogar cavalo em E4, teria a possibilidade de jogar a torre aqui em G8, seguido de cavalo E4, e os peões caem. Esses peões caem, a pressão aqui na fileira do fundo é mantida e as brancas têm uma posição vencedora depois de cavalo em F1 controlando a promoção do peão. Mesmo que se jogue um bispo H3 tentando vir para cima e deixando a torre, aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. Por exemplo, aqui torre dando cheque, jogando o rei aqui, né, para o centro aqui do tabuleiro. Não é uma variante fácil de encontrar, a posição está longe de ser simples, mas o Praggnanandhaa tinha totais condições de encontrar esses recursos defensivos. Apesar de, mais uma vez, não ser nada fácil jogar numa variante como essa. Aqui o Praggnanandhaa teria sim a possibilidade de se livrar dos peões do Richard Laporte e terminar com uma torre a mais. No entanto, meus amigos, Praggnanandhaa vai para o lance torre H1 e agora olha o que o Richard Laporte me encontra. Dama toma, rei toma e torre F2. O lance que equilibra. Por quê, Rafa? Porque agora Richard Laporte está ameaçando capturar o bispo, e se o rei toma, bispo dá cheque, abrindo um ataque descoberto, ganhando material e equilibrando a partida. É muito complicado para o Praggnanandhaa, ele segue com o melhor lance, rei E3, afinal de contas existe essa possibilidade, o rei precisa vir para o jogo, a partida segue com torre por C2 e agora o Praggnanandhaa tem problemas. Ele precisaria jogar um lance do tipo torre E7 ou do tipo torre por E5 e aceitar que o Richard Laporte recuperou a peça, portanto, e ele teria que lutar por um empate aqui o Praggnanandhaa. Olha que situação, mas o emocional ou o relógio ou tudo junto, né? As emoções ali que estão vivendo aqui Ramesh Babu Praggnanandhaa, a pressão, tudo junto. E aqui então Praggnanandhaa vai para um lance extremamente natural que perde a partida. Torre em H8. E o Praggnanandhaa, em 2 lances, foi de uma posição de 7 de vantagem para 8 de desvantagem. Richard Laporte tem um lance que castiga e ele precisa encontrar um lance surreal para poder fazer as pretas ganharem aqui. Pretas jogam e ganham, o lance é surreal. E o Praggnanandhaa e o Richard Laporte encontra bispo em E6. O que tá acontecendo aqui? Praggnanandhaa joga a torre por A8? Claro, que outro lance você jogaria, né? Essa torre tá defendendo a outra. Torre por E6 aqui, simplesmente torre por H8. Por isso torre por A8 foi jogado pelo Pragna. Mas agora o Richard Laporte, que tem uma torre a menos, segue com o lance vencedor G2, meus amigos. E nessa posição,
Ramesh Babu Praggnanandhaa, impossibilitado de segurar a promoção do peão para dama, abandona aqui a partida, meus amigos. Mais um drama aqui pro Praggnanandhaa. Abandonou porque não dá mais, não tem jeito. Mesmo o cavalo E2 tentaria defender, mas torre por E2 elimina o defensor e o peão vai ser promovido. E não dá para dar cheque aqui, porque o bispo tá controlando essa casa. Por isso, uma posição vencedora. Um drama para o Praggnanandhaa, que tá jogando um xadrez de outro mundo. Nas duas partidas em que ele perdeu, ele ficou muito bem, né? E ele precisa analisar isso agora, o gerenciamento do tempo. As duas partidas ele ficou mal no tempo. Nas duas partidas ele não conseguiu manter a consistência de jogo, a frieza e a tranquilidade. Praggnanandhaa, um jogador muito novo, com certeza esse torneio está sendo ótimo para ele, para que ele chegue no torneio de candidatos, que é agora em abril, com mais experiência e com as suas lições que ele precisa tirar do que está acontecendo com ele. A gente segue acompanhando o Prag International Festival, tem um nome ainda, nome parecido com o do Praggnanandhaa, né? E a gente segue torcendo aí para que existam outras boas partidas aí pra gente seguir acompanhando. Parabéns ao Richard Laporte, que jogou demais, que bela virada. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!